As máquinas de estado finito podem ser divididos entre autômatos finitos, conhecido também como reconhecedoras, e autômatos finitos com saída, conhecido também como tradutoras, onde as tradutoras possuem apenas uma única entrada e uma única saída, enquanto as reconhecedoras, para cada entrada existem duas saídas possíveis, uma para sentenças válidas e outra para sentenças inválidas, onde devem ser geradas por gramáticas regulares. Autômatos finitos possuem aplicações restritas, pois a informação da saída é limitada à lógica binária de aceita ou rejeita. As saídas podem ser associadas às transições ou aos estados, onde em ambos a saída não pode ser lida, ou seja, não pode ser usada como memória auxiliar. E algumas características de autômatos finitos é que ela é definida sob um alfabeto especial, como chamado alfabeto de saída, e também que a saída é armazenada em uma fita independente da fita de entrada. A máquina de Moore possui uma função que gera uma palavra de saída, que pode ser vazia para cada estado da máquina. Esta saída só depende do estado atual da máquina. Já a máquina de Mealy é um autômato finito modificado de forma a gerar uma palavra de saída para cada transição entre os estados. Neste tipo de máquina de estados, estas palavras de saída só dependem do estado atual e do valor das entradas. Definições formais da máquina de Mealy de Moore. A máquina de Mealy, representada por M, ela é um autômato finito determinístico, com as suas saídas associadas às transições, a qual pode ser representada formalmente pela sextupla, que é composta por um alfabeto de símbolos de entrada, o quezão, que é um conjunto de estados possíveis do autômato, o qual é finito, a função programa, ou de transição, o Q0, que é o estado inicial do autômato, F, que é um conjunto de estados finais, e o alfabeto de símbolos de saída. O processamento da máquina de Mealy para uma dada entrada, W, por exemplo, ela consiste na aplicação sucessiva da função programa para cada símbolo de W, da esquerda para a direita, até que ocorra uma condição de parada. Então, se caso a saída da função programa for uma palavra vazia, nenhuma gravação vai ser realizada, ou seja, a cabeça da fita não vai se mover. Porém, se todas as transições da determinada máquina de Mealy forem gerar uma saída vazia, então ela vai se comportar como um autômato finito. Já a máquina de Moore, representada por M, como foi dito anteriormente, ela é um autômato finito determinístico, com as suas saídas associadas aos estados. Ela é representada formalmente também pela sextupla, composta por um alfabeto de símbolos de entrada, quezão, que é um conjunto de estados possíveis do autômato, qual é finito, a função programa de transição, Q0, que é o estado inicial do autômato, F, que é um conjunto de estados finais, o alfabeto de símbolos de saída e também a função total. O processamento da máquina de Moore ocorre da mesma forma que na máquina de Mealy, assim como um tratamento de saídas vazias. Como a máquina de Mealy, se todos os seus estados gerarem uma saída vazia, ela também vai se comportar como um autômato finito. Este é um exemplo da máquina de Mealy, na qual temos 4 estados, sendo Q0 o estado inicial com suas respectivas transições. Pegamos a palavra BA. O estado inicial Q0 recebe B, porém fica no estado Q0. Após receber o A, que é aceito para o estado Q1, recebemos o B, que é aceito para o estado Q2, mais um A para o estado Q3 e, por último, um B que continua no estado Q3. Já a máquina de Moore não tem estados finais. Seus estados produzem saída, não aceita ou rejeita a entrada. Além disso, ela não pode ter estados não determinísticos. No exemplo, podemos ver uma série de zeros e uns. Cada estado tem saídas e não tem um estado final. Concluindo, então, foram apresentadas as máquinas de estados finitos de Mealy e de Moore e as suas características. A equivalência dos dois modelos de autômato finito com as suas saídas abordadas não é válida para as entradas vazias. Nesse caso, então, enquanto a máquina de Moore vai gerar a palavra correspondente ao estado inicial, a máquina de Mealy não gera qualquer saída, pois ela não executa transição alguma.
Para os demais casos, as equivalências podem ser facilmente mostradas. Esse foi o trabalho, então, de equivalência das máquinas de Moore e Mealy. O nosso grupo agradece a atenção e até a próxima.